Sabe aquele momento em que o sol começa a descer devagarinho, como se estivesse encerrando um longo dia de trabalho? Pois é, esse momento, o fim do dia, ele não é só uma conclusão. Na verdade, é um convite profundo a um ritmo de vida diferente, um chamado para a gente se recolher. Vamos mergulhar juntos nessa arte que é o anoitecer. Existe algo de sagrado nessa transição, não é mesmo? As sombras se alongam, o ar parece que muda, as cores se espalham pelo céu. É uma despedida, silenciosa, terna, que tantas gerações antes de nós já viram. Um momento em que o mundo parece ficar suspenso, convidando o nosso corpo a acompanhar esse ritmo que vai diminuindo. E não é só a luz que muda, os sons também. A cidade perde intensidade, os pássaros ensaiam seus últimos cantos. É como se o mundo, de forma instintiva, abaixasse o volume. E o nosso corpo, claro, responde. Os ombros relaxam, a respiração fica mais profunda. Essa é a fronteira invisível onde a gente entende que o dia cumpriu seu ciclo, abrindo um espaço não para o que está fora, mas para o que está dentro. E com o mundo lá fora se aquietando, nosso olhar se volta para o nosso santuário particular, o nosso lar. As tarefas do fim de tarde não precisam ser um fardo. Na verdade, elas podem ser os primeiros passos nessa jornada para dentro, afinando o cenário para que o descanso encontre tudo em harmonia. Então, que tal a gente dar um novo significado a esse momento? Lavar a louça, por exemplo, não precisa ser só uma obrigação. Pode ser um verdadeiro rito de passagem. A pia acolhe as histórias do dia, a água que corre leva embora os restos, mas preserva o que é essencial, a sensação de que ali houve vida. A ordem externa não é só uma questão de estética, é um ato de alinhamento interno. E é aqui que a gente percebe uma conexão moral muito profunda. A desordem parece que embaralha o pensamento, espalha inquietudes. Por outro lado, o ato concreto de arrumar um objeto nos ensina a arrumar também nossas intenções. Um ambiente claro nos devolve clareza. Um espaço limpo nos devolve a presença. No fundo, esses gestos são a forma silenciosa de responsabilidade. A gente cuida do espaço porque pertence a ele. A gente honra a integridade ao fazer o que é preciso, mesmo quando ninguém está vendo. E ao fazer isso, estamos preparando o amanhã. Nossos gestos noturnos são como pequenas cartas que enviamos ao dia seguinte, moldando a manhã que a gente vai ter. Do nosso espaço, vamos agora para as nossas relações. Quando as tarefas terminam e a casa se aquieta, a vibração das coisas muda. É um convite discreto que o dia faz para que as pessoas se aproximem, para que teçam a presença umas das outras. E essa pergunta aqui é central. Pela primeira vez desde que o dia começou, talvez a gente tenha a chance de uma escuta inteira, de verdade. Mas que tipo de escuta a gente pratica? O ponto crucial é que a qualidade dessa escuta pode transformar uma simples conversa em uma conexão profunda. Existe uma distinção bem importante aqui. Tem a escuta que corrige, que já quer buscar uma solução, dá um conselho, e tem a escuta que acolhe, que simplesmente devolve ao outro a certeza de que a experiência dele importa. Ela não precisa resolver nada, só precisa estar ali, presente. É nesse espaço de acolhimento que a confiança floresce, que a intimidade se aprofunda. Essa ideia revela o poder dessas conversas. As pequenas histórias do dia a dia vão construindo a memória moral de uma família. Não são os grandes eventos, sabe? Mas a repetição constante da presença que transforma acontecimentos individuais numa jornada compartilhada. E a conexão não é feita só de palavras, claro. Pequenos atos de ternura, um toque, um olhar, uma gentileza, são uma prática. A disciplina do afeto é justamente a constância desses gestos, que acabam se tornando um hábito e constrói uma segurança emocional, aquela que sustenta os vínculos nos dias mais difíceis. Agora, a nossa jornada nos leva ao ponto mais profundo. Depois de cuidar do espaço, de nutrir as conexões, a noite oferece um último convite: o encontro silencioso com a própria consciência, o ritual da introspecção. Na quietude da noite, talvez sob a luz da lua, o silêncio se torna um espelho sem nenhuma distorção. Os erros e os acertos do dia se apresentam ali, sem julgamento, como matéria-prima para o nosso entendimento. Não há necessidade de se defender. Há apenas a observação honesta que a alma faz de si mesma. Se o silêncio é um espelho, a leitura é uma janela. No ritmo calmo da noite, as palavras nos levam para outras perspectivas, alimentam a mente e nutrem a nossa empatia. A leitura noturna transforma o que é ordinário em um rito, o momento em memória e o gesto em uma prática de atenção. E por fim,
A oração, a contemplação silenciosa, ela age como um leme. É aquele momento de integrar as lições do dia, de reconhecer nossa vulnerabilidade e de ajustar suavemente a nossa rota interna para o amanhã. É um ato de entrega consciente, que acalma a mente e alinha as nossas intenções. Bom, e agora a gente começa a juntar as peças, a ver como tudo isso se conecta. Esses rituais aninhados, cuidado do espaço, conectar-se com os outros e encontrar a si mesmo, eles não são atos isolados. Eles formam um ciclo, uma prática integrada para uma existência plena e cheia de sentido. O anoitecer nos ensina a arte de encerrar ciclos. Ele nos lembra da sabedoria de fazer uma pausa, de entender que o repouso é o que sustenta o propósito. Revela a força da constância nesses pequenos rituais. E, finalmente, nos mostra a dignidade da entrega, de aceitar o dia como ele foi e confiar que a noite fará a parte dela. E talvez o ponto crucial seja este. O fim do dia não é uma perda, mas sim uma oportunidade. É um retorno ao cuidado, à conexão e à consciência. É um convite para encontrar, no ritmo silencioso do anoitecer, aquilo que é verdadeiramente essencial para uma vida bem vivida.